Bem-vindo ao podcast Você em Dia Saúde, produzido pela Bion Indústria Farmacêutica, que desenvolve biomedicamentos para pacientes com doenças crônicas no Brasil. A série de podcasts que leva até você temas atuais e relevantes sobre saúde, trazendo médicos e profissionais renomados para tratar desse assunto que é o maior investimento em bem-estar que você pode fazer. E o nosso tema de hoje é Dia Mundial do Diabetes. Novas tecnologias no tratamento do diabetes, o presente e o futuro. Será que ainda é preciso picar o dedo para medir a glicemia? Como reduzir o incômodo na aplicação da insulina? Como a inteligência artificial auxilia médicos e pacientes? E o que já está sendo visualizado para o futuro do tratamento? Nós vamos explorar esse tema hoje aqui no podcast Você em Dia Saúde. Eu sou a Marina Machado e junto comigo nessa conversa está o Dr. Márcio Krakauer, coordenador do Departamento de Tecnologia, Saúde Digital e Telemedicina da Sociedade Brasileira de Diabetes. Dr. Márcio, tudo bem? Muito obrigada. Marina, muito obrigado. Eu que agradeço. É um enorme prazer poder falar um pouco mais sobre diabetes, agora nessas vias mais comumente acessadas, que é podcast, que é uma forma muito legal de trazer informação, de trazer qualidade de informação, combatendo as fake news para todo mundo que gosta de ouvir coisas bacanas. Muito bem, então vamos começar. Dr. Márcio, de acordo com a Federação Internacional de Diabetes, o Brasil tem hoje 16,8 milhões de pessoas com a doença. Já o Ministério da Saúde fala em 13 milhões. O fato é que esse é apenas o número de casos confirmados. Sabe-se que há uma grande quantidade de pessoas que têm a doença e ainda não foram diagnosticadas, não é? Visto que o diabetes é uma doença silenciosa. Quando falamos de crianças de 0 a 14 anos, somos o terceiro país com mais casos de diabetes do tipo 1. Quando bem cuidado e bem tratado, é possível viver muito bem, mas do contrário, o diabetes ainda incapacita, tira a independência e mata, não é, doutor? Bom, é isso mesmo, né? Então, o problema é que diabetes é uma doença que acomete desde crianças até idosos, no mundo inteiro, tem uma altíssima prevalência. Estima-se que nós temos aí perto de 500 milhões de pessoas com diabetes no mundo, em breve chegamos a 700 milhões. Já é uma epidemia, já é um problema de saúde pública há muito tempo, e a característica principal é que é uma doença para pessoas com diabetes do tipo 2, que são os adultos e os idosos, é uma doença praticamente assintomática. E se ela não traz sintomas, é muito difícil de a gente, primeiro, diagnosticar, e segundo, mesmo que saiba que tem, de a pessoa se motivar a se tratar porque ela não sente nada. Então, com isso, a doença vai se arrastando ao longo de vários anos e pode, como você bem disse, tirar a independência. As complicações que o diabetes pode trazer, quando não bem controlada, e foi muito bem explicado isso, quando não bem controlada, são incapacitantes e podem tirar um bem mais precioso que a gente tem na vida, que é a nossa independência. Então, concordo, eu acho que essa é a grande característica das pessoas com diabetes. Bom, eu acho que a primeira coisa, né, doutor, que incomoda quando se fala de diabetes é a ideia de que a pessoa tem que se picar algumas vezes ao dia para testar os níveis de glicose no sangue. Mas essa é uma realidade obrigatória mesmo? Tem avanços tecnológicos, já tem coisa aí aliviando esse desconforto, não é? O que a gente tem hoje no mercado para fazer essa medição da glicemia? Eu vou voltar um pouquinho, eu acho que a primeira coisa que incomoda a maioria das pessoas é achar, e só achar, que não pode mais comer nada ou que não pode mais comer doce. Nunca mais vou comer doce na vida, morri. Essa é a primeira preocupação da grande maioria no impacto do diagnóstico, seja das crianças pequenas e os pais perguntam isso, seja dos adultos ou dos idosos. Então, esclarecendo essa fase que não precisa cortar nada, só precisa aprender a comer corretamente, de forma saudável, não tem nenhum tipo de restrição obrigatória e absoluta. A segunda é, eu vou furar o meu filho? Eu vou ter que fazer um furo no meu filho? Eu vou ter que agredir o meu filho? E os próprios adultos já são avessos a esse furo, né? Então, eu que já sou formado há perto de 30 anos, sempre tive que convencer as pessoas a fazer o furo nos dedinhos, mas de um tempo para cá, de uns
4 anos para cá, nós temos a possibilidade de também utilizar os sensores de glicose. E os sensores de glicose não necessitam, na maioria das vezes, fazer o teste de glicose na ponta do dedo. Então, existe tecnologia para isso. O grande problema da tecnologia neste momento é o grande conhecimento, mas principalmente o acesso. Nós, da Sociedade Brasileira de Diabetes, estamos trabalhando fortemente na questão de acesso, porque o problema não é só a questão de furar o dedo. Isso é uma questão de agressão, mas tem muitas outras ferramentas que essa monitorização pode trazer, que essa tecnologia pode trazer, e que podem beneficiar muitas das pessoas, apesar do custo. Então, é preciso conhecer que existe e para quem ela é mais indicada, e a questão do acesso tem que ser trabalhada em nível geral no nosso país. Doutor, o que é disponível no SUS para uma pessoa que tem diabetes? Quando a gente fala de medição, ela tem acesso a todas essas agulhinhas, ao leitor, ou isso não está disponível? Então, existe hoje no SUS, disponibilizado teste de glicose na ponta do dedo e as lancetas para fazer a medição. Em geral, entre 3 ou 4 testes por dia, mas somente para as pessoas que utilizam insulina. Mas a grande maioria das pessoas com diabetes não utiliza insulina e elas não têm direito a esses testes. Só que eles são muito importantes também. Eles devem fazer esses testes mesmo não usando insulina, mas eles não têm o direito a acesso gratuito. Então, isso é um gap que a gente precisa discutir em algum momento. Agora, as pessoas que usam insulina, sim, se estiver na receita que está usando insulina, ela tem acesso a testes de glicemia capilar. Bom, vamos então falar da insulina, né? Porque como o senhor falou, tem casos de diabetes que é necessária a aplicação dela. E aí estamos falando em outra picada. E bora fazer isso algumas vezes ao dia, ou pelo menos uma vez por dia. Tem muitos pacientes, né, que tem que fazer aplicações todos os dias. Existem formas mais modernas de trazer a insulina para o corpo sem o uso da injeção? Bom, insulina é um hormônio que vai fazer 100 anos no ano que vem, e só 100 anos. Veja, na história da humanidade só existe insulina há 100 anos. Em 1921 foi a descoberta da insulina pelos pesquisadores Bunting e Best, e este Frederick Bunting, que descobriu a insulina, ele nasceu, sabe que dia? Dia 14 de novembro. Olha, aniversário do meu filho! Pois é, e é por isso que tem uma boa referência. Essa é a razão de 14 de novembro ser o Dia Mundial do Diabetes. Também a gente está fazendo podcast e outras grandes ações para, não só o dia, mas o novembro, e já esticou agora para novembro inteiro, ou para o ano inteiro deveria ser, as campanhas de conscientização, mas é por conta do aniversário do Frederick Bunting. E as insulinas vêm se modernizando, assim, em termos de qualidade, de quantidade, de acesso, tipos e segurança, de uma maneira muito rápida. Mas realmente todas as insulinas que tínhamos até o momento eram todas aplicadas. A maioria das pessoas com diabetes tipo 2 pode aplicar em uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia, mas quem tem diabetes tipo 1, que nós estamos falando aí perto de 1 milhão de pessoas, né? E como você disse, o Brasil é um dos que mais tem pessoas com diabetes tipo 1, essas pessoas precisam aplicar diversas vezes ao dia. Elas aplicam 2 modelos de insulina, a gente chama de basal, e uma insulina de ação mais rápida, que é para evitar que suba ou para corrigir a glicose quando está alta. Só que de pouco tempo para cá, nós temos o desenvolvimento de uma insulina que não precisa ser picada. É uma insulina de forma inalada. Então o indivíduo pode inalar. Ela tem uma característica de ação muito rápida, então ela serve para cobertura destas refeições, para evitar que a glicose suba muito ou para corrigir as glicoses altas na refeição ou após as refeições, e ela é inalada. Então são cartuchinhos com pó que colocam dentro de um inalador, parece um apito assim de juiz, e que faz uma aspiração muito rápida e que pode evitar essas pessoas de picarem com agulha ou com seringa ou com caneta. Acontece que não é só essa vantagem, né? A vantagem disso é que é uma insulina tão rápida
que ela é muito mais parecida com a insulina que a gente produz para quem não tem diabetes. Então, a vantagem é ela age mais rápido, termina de agir mais rápido, tem um perfil de segurança muito bom, muito interessante em comparação com o que tem no mercado. Então, tem várias vantagens. Não é só a questão da picada. Isso é só uma questão de conforto, claro, isso é muito importante. Mas não é só isso. Ela tem várias vantagens para as pessoas com diabetes. Mas aí a desvantagem continua sendo o preço, doutor? Veja, tudo que é novo, tudo que é tecnológico, tudo que chega no mercado, chega com preço maior. Isso é natural dentro do mundo da tecnologia. No mundo do carro, no mundo dos computadores. Se você for ver quanto custa um celular mais moderno que lançaram agora, tudo chega com preço maior e depois o preço vai se ajustando, se adequando e se acertando do ponto de vista também de acesso. Então, sem dúvida, esse é um desafio para nós, para as pessoas com diabetes que precisam ou gostariam de usar esse tipo de insulina, mas o mercado vai se arrumando, né? E a gente deve oferecer. Eu sempre sou do ponto de vista que a gente deve falar para as pessoas com diabetes que isso existe, que isso tem este perfil de ação, que isso é bom para ela ou não é bom para ela, e que tem o preço X, e ela que vai decidir se ela pode ou não pode. Não é? A gente médico não deve julgar se o outro pode ou não pode, ou quer e não quer. Então, eu sempre ofereço o que tem de melhor para aquela pessoa. Perfeito. Agora, é tão interessante essa área da tecnologia, né? Porque tem até o uso de inteligência artificial numa bomba de insulina subcutânea. E aí eu estava lendo sobre isso para vir para essa conversa com o senhor e eu vi que essa inteligência artificial nessa bomba de insulina subcutânea pode fazer do conjunto um tipo de pâncreas artificial? É isso mesmo? E por quê? Nós estamos caminhando para isso. As bombas de insulina já existem aí desde 1997, 98. No Brasil mesmo, eu comecei a trabalhar com isso em 99. Então já tem aí 21 anos, no mínimo, no Brasil. E elas são como se fossem seringas eletrônicas que injetam insulina, ainda no subcutâneo, de forma que a gente pode prever melhor como é que vai funcionar a insulina, e existem ferramentas dentro delas para que essa insulina seja levada para o organismo de uma forma mais fisiológica e parecida com uma pessoa que não tem diabetes. À medida que o tempo foi passando, foi se juntando a elas os sensores de glicose, que são exatamente o monitor de glicose que mede o açúcar 24 horas, e à medida que o tempo foi passando, a inteligência artificial chegou para juntar. Ou seja, eu tenho a glicose sendo medida e a insulina sendo infundida. Por que não uma máquina que compreende como a glicose está subindo ou descendo e pode injetar automaticamente ou suspender a injeção automaticamente? Então, isso é muito possível, está sendo feito. E nós já temos grandes avanços nesse sentido. No Brasil, nós já temos uma bomba que ela desliga automaticamente quando existe uma previsibilidade que o indivíduo vai ter hipoglicemia. Então, muito antes dele ter hipo, a bomba para de infundir a insulina e previne maior quantidade possível de hipoglicemia dessas pessoas, que é a queda do açúcar, que é muito perigosa, desafiadora, complicada. Então, isso já existe. Agora, está caminhando que este algoritmo de inteligência artificial acabe comandando aí de 80% a 90% de todo o processo. 100% ainda é muito difícil de falar, mas praticamente como se fosse um pâncreas artificial. Ai, que fantástico isso, doutor. Agora, vamos voltar um pouquinho lá para a minha primeira pergunta. Quando você tem um medidor constante de insulina, quer dizer, você passa ali o medidor, eu vejo a imagem que é um círculozinho, um adesivo colocado no ombro, correto, doutor? Me corrija se eu estiver errada. E aí você pega um leitor digital, você passa por cima desse círculozinho que fica na lateral do seu braço, né? E você tem ali o seu índice de glicemia. Portanto, você não precisaria se picar o tempo todo, porque aquela medição está acontecendo. Quando a gente fala dessa bomba de insulina, onde normalmente ela ficaria no corpo? Não, você estava falando sobre um produto que é um monitor de glicose contínua, que é disponível no Brasil, não no SUS, ele é disponível de forma particular, privada, e que é colocado, então, no braço, e
na região deltoide, que a gente chama, na lateral do braço, e o leitor que passa por cima vai ler a glicose que está medindo, não é na ponta do dedo. Então, uma glicose um pouco diferente da comum que as pessoas estão mais acostumadas. Tem este leitor e o próprio celular também pode virar um leitor para medir a glicose. Então, passa alguns aparelhos de celular que tem a tecnologia NFC, fazem essa medida. Mas ele só vai enxergar a glicose quando ele passar o leitor ou o celular por cima. Na bomba de insulina, o sensor de glicose é mais ou menos parecido, só que ele mede de forma contínua, não precisa passar nada em cima. Ele já vai medindo continuamente, e na bomba de insulina a gente enxerga essa glicose de forma contínua. Ela aparece para nós. Então são 2 dispositivos. Quem usa a bomba tem um sensor de glicose acoplado de forma diferente a um catéter que entra dentro do subcutâneo como se fosse uma injeção e que fica lá um plastiquinho, que a gente chama de cânula, que fica dentro da pessoa onde a insulina vai ser infundida e que dura 3 dias, até 3 dias. Então, a pessoa que usa a bomba de insulina com o sensor, que tem esse algoritmo que vai trabalhando junto, ela tem 2 dispositivos e ela fica, em geral, ou na barriga, ou no braço, ou na coxa, ou no bumbum, que são os locais onde a gente pode aplicar a insulina. Ah, perfeito. Porque eu fiz o comparativo só para entender que esse leitor ficaria no braço e a bomba de insulina não sei exatamente aonde deveria ficar no corpo. Mas, de toda forma, estamos ficando mais biônicos, mas é muito interessante como isso pode nos ajudar a ter uma vida mais confortável e uma saúde menos descontrolada, né, doutor? Sim, estamos ficando mais biônicos e esses aparelhos estão ficando cada vez menores também. Já já a gente vai ter aparelhos muito pequenos, com um botãozinho como esse que você viu no braço e que não precisa de nenhum outro aparelho. Ali já vai insulina, ali já vai sensor e todo o controle dele, o algoritmo, fica no seu próprio telefone celular. Então isso vai ficar bem discreto e confortável a ponto de ser muito mais rápido do que a própria cura do diabetes, que é uma busca muito grande no mundo inteiro, de alguma maneira, a cura principalmente do diabetes do tipo 1. Bom, doutor, até agora nós falamos em como as novas tecnologias ajudam os pacientes diretamente, mas os médicos também se beneficiam dessas leituras constantes, atreladas aí a softwares e aplicativos, não? Sim, muito. Nós médicos precisamos de aplicativos e de softwares, porque a quantidade de informação gerada por essas informações, tanto de bomba como sensor, como as próprias aplicações de insulina, existem hoje canetas inteligentes para aplicar insulina, que também mandam dados para softwares, e você tem uma quantidade de Big Data muito grande. Né? A quantidade de dados é grande, a gente não tem capacidade no cérebro humano de absorver essas informações. Então a gente precisa de softwares que traduzam essas informações para que a gente faça a mudança terapêutica que as pessoas precisam. Então a ideia da terapia ainda é do médico e da equipe de saúde, da enfermeira, etc. Inclusive, um parênteses, né, o tema mundial sobre o Dia Mundial do Diabetes é sobre o papel da enfermeira na equipe de saúde, muito importante para nós. E elas também utilizam esses softwares de interpretação dos dados da glicose e da insulina para fazer uma mudança terapêutica junto com a equipe médica. Então, esses softwares são fundamentais, aplicativos para contar comida, contar carboidrato, gordura, caloria, aplicativos para acertar a dose da insulina de ação rápida. Então, por exemplo, a pessoa vai precisar estar inalando a insulina com a insulina inalada que a gente falou. Como ela sabe quanto ela vai aplicar? E vão ter softwares que podem ajudar nessa dosagem para que ele saiba quanto ele precisa aspirar de insulina a cada momento. Então, tudo isso é muito importante, a gente tem usado e cada vez mais isso vai ser difundido entre os médicos. Doutor Márcio, esse aqui é o nosso presente, né? Mas como o nosso tema de hoje já prevê, eu quero saber o que está sendo aí visualizado para o futuro do tratamento do diabetes. O senhor deu uma pincelada agora há pouco falando da bomba de insulina atrelada à inteligência artificial, já quase ali, né, no caminho, quem sabe um dia, de um pâncreas artificial. Mas tem outras coisas que a gente já pode citar que vêm aí para ajudar o tratamento do diabetes? Sim, sem dúvida nenhuma. Insulinas mais rápidas e mais modernas. Insulinas mais lentas também estão sendo desenvolvidas, por exemplo, que você faz uma aplicação por semana de uma insulina que a gente chama de basal,
isso já está sendo desenvolvido. Também as canetas inteligentes não chegaram ao Brasil ainda, mas vão chegar, e o futuro é que essas canetas colocam insulina, aplicam igualzinho, só que a cada clique na caneta ela forma um dado que a gente vai poder interpretar esse dado, a hora que ele aplicou, a quantidade que aplicou, se não aplicou. Então dá para a gente ter essa informação também. E as bombas que vão virar o pâncreas artificial em poucos anos para frente. Mas mais que isso, inteligência artificial não atrelada à bomba. Então, inteligência artificial que vai ter um aplicativo no seu celular, que sabe o que você come, que sabe o que você está, a sua glicose naquela hora, e ele interpreta aquilo e te diz o que fazer. Tanto para comer, como para se exercitar, como para aplicar insulina, como para tomar comprimido, como para procurar um médico, como já liga para o SAMU para ir te buscar em casa, se ele detectar que você não está respondendo, como ele liga para alguém da sua família. Então, esses advisors, que a gente chama, eles já estão em fase bem avançada de desenvolvimento, e eles não são atrelados exatamente à bomba, não precisam. Eles são aplicativos que vão ter em qualquer celular. Nossa, fantástico, doutor Krakauer, porque inclusive eu ia te perguntar isso, né? Existe, para o sucesso do tratamento, a necessidade do comprometimento do paciente, que tem que... E eu vou falar agora com você sobre o paciente já diagnosticado, mas eu ainda quero tocar naqueles que não sabem que ainda, ou que estão pré-diabéticos ou diabéticos, mas vamos primeiro no que já sabe. Na necessidade da medição constante, da medição nos horários necessários, de uma alimentação balanceada, da prática de exercício. Quer dizer, o paciente, o sucesso desse tratamento e uma qualidade de vida, que foi assim que a gente começou essa conversa, é importantíssimo para um bom resultado. É tão importante que a gente precisa fazer campanha de conscientização. A gente lançou um portal de vídeos chamado Diabetes Play, quem quiser ver é só procurar por aí. Tá cheio de vídeos de informação, vídeos de tudo que é tipo sobre diabetes. E o comprometimento é importantíssimo. O problema é o ser humano. O problema e a solução. O ser humano comprometido e motivado, ele consegue um resultado perfeito. Agora, aquele que não está motivado, a gente tem que pensar do ponto de vista emocional, psicológico, como motivar esse indivíduo. Então, isso é um trabalho árduo de todos da equipe de saúde, das próprias pessoas com diabetes, das associações de portadores de diabetes, das entidades em geral, dos ministérios, do governo, etc. Porque motivar alguém com alguma coisa que ela não sente, né? Se você está morrendo de dor, você está super motivada a procurar ajuda. Se você tem a palavra câncer, você se motiva a procurar ajuda. Mas diabetes não é tão motivador assim. Portanto, concordo que a gente tem que avançar nesse sentido. E tem que ser muito motivador, né, saber ir atrás desse diagnóstico, ficar de olho, doutor, porque os problemas, quando ocorrem, podem ser problemas graves. Nós temos casos de necessidade de amputação de membros, você tem incapacitações várias, e no fim, dependendo da situação, a pessoa pode falecer, não? Sim, com muita frequência, né? A maior causa de morte em diabetes é por causa cardiológica ou AVC, derrame. Então, sem dúvida nenhuma, que dá para prevenir isso tudo, e de grande quantidade de gente que não precisa perder a visão, não precisa ir para uma hemodiálise ou para um transplante de rim, e não precisa perder um membro, um dedo ou uma perna. Então a gente tem como prevenir a maioria dessas complicações. Basta realmente ser consciente, basta ter motivação, procurar ajuda da equipe de saúde, eu não digo só do médico, acho que tem uma equipe para isso, nutricionista, psicólogo, enfermagem, tem uma série de pessoas que podem ajudar, e isso vai trazer as pessoas com mais qualidade de vida, vai viver melhor e mais quantidade. Então, é importante mesmo esse trabalho, que é um trabalho de divulgação de boa informação. Bom, doutor, e quem de repente nos ouve e acha tudo isso uma história distante porque não tem diabetes? Não tenho diabetes. Eu, Marina, não tenho diabetes. Mas eu tenho que ficar de olho, e como é que eu faço para ficar de olho? Sim, tem. Se você tiver pai ou mãe com diabetes, ou familiares mais próximos, se estiver acima do peso, pessoa que é inativa fisicamente, fuma, mulheres que já tiveram filhos com mais de 4 quilos, ou tiveram diabetes na gravidez, mas depois melhoraram.
indivíduos que são hipertensos, né? Aquela obesidade, principalmente obesidade da barriga, abdominal. Essas pessoas têm altíssimo risco de desenvolver diabetes e precisam, a partir dos 40 anos de idade, fazer um teste de glicose na ponta do dedo, anualmente pelo menos, ou exames de sangue com um médico de rotina, anualmente. Porque a gente consegue detectar muito precocemente o indivíduo está entrando na fase que você falou bem de pré-diabetes, e até a gente está fazendo este ano também pela Sociedade de Diabetes, o dia do pré-diabetes, que vai ser um dia antes do dia do diabetes, que é o dia 13 de novembro. Nós estamos lançando essa campanha do pré-diabetes, do dia do pré-diabetes, para chamar a atenção dos indivíduos de alto risco de diabetes e que eles podem prevenir em até 60% que eles não entrem na fase de diabetes. Basta mudança de comportamento e de estilo de vida, Marina. Não precisa nem de nenhuma medicação. Existem medicações que às vezes a gente pode usar, mas com mudança de estilo de vida, a prevenção chega a quase 60%. Então, olha que ótima muito importante notícia. Esse awareness sobre essa questão. Nossa, doutor Krakauer, obrigada por todas as informações, pela aula e pelo olhar para o futuro, que também acho muito interessante para todos nós que queremos saber mais sobre o diabetes. Muito obrigada. Eu aqui agradeço e estamos à disposição. E um obrigado especial a você, nosso ouvinte. Eu tenho certeza que saímos deste encontro com muito mais conhecimento sobre o diabetes, e conhecimento é investimento na sua saúde. Este foi o podcast Você em Dia Saúde, produzido pela Bion Indústria Farmacêutica, que desenvolve biomedicamentos para pacientes com doenças crônicas no Brasil. E aqui tratamos do tema Dia Mundial do Diabetes, novas tecnologias no tratamento do diabetes, o presente e o futuro. Eu sou a Marina Machado, te espero no próximo podcast. Não perca, vai ser muito bacana, eu aguardo você. Ouça os episódios semanais do Você em Dia Saúde nos principais agregadores de podcast. Comente, avalie e compartilhe nas redes sociais. Bion, Vida à Ciência.